Vanessa, hoje eu achei a Vanessa que sono. Beleza, galera? E aí, como é que vocês estão, gente? Gente, eu tô bem. Hoje a gente vai fazer uma coisa... Ó, aquilo aí vocês ignoram, tá? Isso aqui é pra vocês. Olha as coisas que eu me proponho. Isso aqui tá pregado na minha parede, é por isso que eu não tirei. Ó. Por quê? Porque eu tava gravando pra vocês, entendeu? Isso aqui nada mais é do que uma mãe dedicada. A single mom who works two jobs to love the kids and never stops. Enfim, desculpa, gente, hoje tá difícil. Aquilo ali vai sair no canal essa semana ainda, só pra vocês saberem. E hoje a gente vai fazer uma coisa assim, tá até batida? Talvez. Mas sempre que eu faço, vocês assistem. Sempre que eu faço, vocês assistem. Então eu vou continuar fazendo. Que é reagir a Pedro Daher, obviamente, gente. Inclusive, nossa, sabe o que eu preciso voltar a fazer? React de Leon e Ilse. Primeiro porque deu muita view o último que eu fiz. Segundo que, olha aqui o meu não histórico, mas tipo, os meus indicados. Gente, eu sou simplesmente viciada. Não, e detalhe, antes de fazer esse vídeo, antes de começar a gravar, o que eu estava vendo no meu celular? Juro, gente. Ah, é esse aqui, inclusive, ó. Que tá indicando aqui o... Calma aí. Esse primeiro. Enfim, não julguem uma garota pelos seus vícios, por gentileza. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E, gente, agora o YouTube tem um negócio que se chama hypar. Que se você hypa o vídeo, que eu vou deixar um tutorialzinho aqui pra vocês, que fica... Quando você tá no celular, é só arrastar os comentários pro lado e tem lá a opção pra você hypar o vídeo. Quando você hypa o vídeo, ele começa a ser distribuído, começa a ser enviado pra uma galera, entendeu? E ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente. Então, quem quiser aí fazer essa, eu não sei direito como é que funciona, mas acho uma boa ideia, beleza? Hypa o vídeo aí, mas se não quiser, não tem problema. Dá like e o seu comentário já ajuda assim, ó. Maravilhoso, tá? Incrível. E, gente, vamos começar? Ah, é! E agora, só lembrar vocês, agora a gente tem os membros do canal, tá? Tem muita coisa exclusiva pra membros, muito conteúdo, muita coisa legal, então assim... Bora virar membro. Agora sim, vamos pro que interessa. Vocês vieram aqui ver. Oh my god. Russia. Ai, quando vem essa voz, já sei que dor de cabeça vai ser grande. Não estou gostando do que está fazendo com Ukraine. Aham. Eu agradeço, mas será que não rola uma ajudinha? Eu ainda tô perdendo território. Não se preocupe. Vamos chegar a um acordo de paz agora. Ah, ainda bem. Oh yeah. Faremos uma cúpula no Alasca. E faremos isso com Vladimir Putin, Donald Trump. E só. Volodymyr E é só isso. Ai, puxada de lado de novo. Eu quero começar esse vídeo com uma frase de Henry Kissinger. Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser aliado é letal. Isso partindo de um dos carrascos mais sanguinários dos Estados Unidos, tá? Isso daí não é exagero. Gente, o Henry Kissinger, sem brincadeira, ele morreu... Acho que em 22 ou 23. Novembro de 23. Gente, teve festa no Departamento de Relações Internacionais de algumas faculdades, tá? Festa. Os caras levaram um bolo pra comemorar a morte do cara. E assim, ele é um cara muito importante para as relações internacionais, só que ao mesmo tempo ele foi o cara que orquestrou muitas das invasões modernas que a gente viu dos Estados Unidos em países do Oriente Médio, ataques, enfim. Ele matou mais criança do que, tipo assim, o Criança Esperança já salvou, entendeu? Então, tipo, o cara era... O cara foi responsável tanto por golpes na América Latina até... Ah, é! Além disso... Operação Condor, tem dedinho desse cara aí, não necessariamente na aplicação do golpe em si, mas na perpetuação do imperialismo americano em países, tanto da América do Sul, quanto da América Central e em outros países do mundo. Genocídios lá na Ásia Central. Então, assim, o cara sabia do que tava falando. Saudações, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e provavelmente você já deve estar sabendo dessa cúpula que teve aí no Alasca, desse encontro com o Putin, com o Trump. Toda essa cúpula nada mais foi do que uma tentativa de chegar a um acordo para botar um fim na guerra da Ucrânia. Só que eu acho que vocês devem ter percebido que nessa cúpula tava presente os Estados Unidos, a Rússia e só, pra resolver guerra da Ucrânia. Tá faltando mais alguém? Tá de brincadeira? Quer resolver guerra? Eu fiz uma piada com isso no Planeta em Crise. Inclusive, vocês gostaram desse quadro, gente? Foi um quadro e falaram que eu fui inspirada no Pedro. De fato, o Pedro foi uma das minhas inspirações, né? Mas o País Sufocando já é um quadro que eu faço há muito tempo. Inclusive, muito antes do canal, né? E aí eu quis trazer numa forma mais longa, assim. Mais ou menos o que o Pedro faz. Só que, né? Tipo um live action. De uma forma, obviamente, diferente. Porque a gente tem formas diferentes de criar conteúdo. Mas, assim, como vocês gostam muito do conteúdo do Pedro. E se você gosta do conteúdo do Pedro, chegou no meu canal agora por conta disso, eu acho que você vai gostar
gostar muito do Planeta em Crise, é um projeto que eu acredito muito, que a galera gostou demais. Então eu fiquei muito feliz. E assim, eu fiz uma piadinha com isso, né? No vídeo, eu mostro que silenciaram o microfone da Ucrânia. Tipo assim, a Ucrânia não está podendo dar muita opinião, não. Ucrânia, sem a Ucrânia! Oh my god, sinto cheiro de ciúmes. Foi você que começou tudo isso! Você me prometeu a OTAN! Eu quero a minha OTAN! Ainda nessa de OTAN? É por isso que você está onde está agora! Vamos fazer um rápido resumo do que levou a esse conflito e tem a ver com a OTAN também, viu? Depois do colapso da União Soviética em 19... Se vocês quiserem um contexto muito completo do porquê que essa guerra aconteceu, eu tenho 3 aulões aqui no canal, dão mais de 3 horas de aula, que eu explico desde a criação do Estado ucraniano até 2022, que é onde eu parei, porque eu tô esperando esse conflito, cara, tomar um rumo. Eu comecei a fazer essa série porque eu achei que já tava pra acabar, e isso faz alguns meses. Então, pra vocês terem uma noção como isso tá, tipo, realmente se caminhando pra um final, mas eu vou esperar um acordo de paz selar oficialmente pra eu poder trazer o último vídeo, porque senão ele vai desatualizar muito rápido. Não sei se vale a pena, entendeu? 91... Mas enfim, até 2022 tem todos os detalhes lá pra vocês. Houveram negociações entre Rússia e o Ocidente sobre a reunificação da Alemanha. Figuras ocidentais fizeram promessas verbais de que não haveria nenhum tipo de expansão da OTAN pro leste europeu. Nenhuma polegada mais para o leste! É, frase famosa essa. Só que a partir de 99, a OTAN continuou se expandindo. Aí foi pra Polônia, pra República Tcheca, pra Hungria. Em 2004 foi a vez dos Bálticos, da Eslovênia, da Eslováquia, da Bulgária, da Romênia e por aí foi. E o objetivo disso era criar um cerco em volta da Rússia, ao ponto que a OTAN acabou virando uma questão de segurança nacional pros russos. Até porque pros russos era mó sacanagem. Ah, mas falou que não ia expandir, agora tá chegando do lado aqui da minha fronteira. Até porque, gente, isso é importante, tá? A OTAN foi criada pra isso. A OTAN foi criada para combate, né, da força russa. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949 pelos Estados Unidos, Canadá e várias nações da Europa Ocidental para fornecer segurança coletiva contra a União Soviética. Então, tipo assim, não é que... Meu Deus, a história não está sendo atualizada nos Estados Unidos. Que irônico isso aqui. Enfim, não é que, é achismo, é protecionismo demais da Rússia, que não sei o que. Não, a OTAN foi criada literalmente pra isso. E aí, se você assistiu o aulão, você se lembra que quando acabou a União Soviética, né, e a Ucrânia tinha essa coisa de querer ficar independente, de querer se desvincular completamente da Rússia, e que não sei o que, o próprio presidente da época dos Estados Unidos falou que isso era muito perigoso e que isso iria desembocar numa guerra. Por quê? Porque tem todas as questões, as dúvidas com relação à divisão de território da Ucrânia e da Rússia, aquilo lá que a gente tratou no aulão. É uma questão muito ambígua. E a Ucrânia, como um país extremamente novo, né, da década de 90, não tem uma soberania fortalecida o suficiente para bater de frente com um país que existe há séculos, que é a Rússia, entendeu? Então, assim, claro, devidas os devidos direitos resguardados dos estados modernos, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É uma identidade nacional muito antiga, anterior à União Soviética, né? Tipo, então, enfim, tem toda essa questão. E aí, bater de frente com eles é um perigo. É basicamente isso. Pô, se você é um país, tem uma organização do Atlântico Norte que literalmente foi criada pra fornecer segurança coletiva contra você, sendo que você estava lutando numa guerra ao lado deles 4 anos antes, na Segunda Guerra Mundial. Você obviamente não vai querer que eles peguem um dos seus territórios adjacentes, que nessa época aqui ainda fazia parte do seu território, a Ucrânia fazia parte da União Soviética nessa época, e falei assim, não, agora vocês fazem parte desse tratado. E agora a gente tem livre acesso a uma fronteira com a Rússia. Entenderam por que essa treta foi tão grande quando a Ucrânia quis entrar na OTAN? Vou fazer o quê? Então essa coisa da OTAN não é um problema que surgiu em um dia. Foi uma coisa gradual que foi causando cada vez mais tensão e corroborou para onde a gente tá agora. Mas não foi só a OTAN que causou esse conflito, não. Em 2013 e 2014 aconteceu na Ucrânia o Euromaidan.
Também falei sobre isso no E vídeo. foram vários protestos que acabou derrubando o presidente da época, que era o Viktor Yanukovych. E o que o Viktor fez foi de suspender acordos prévios que com a União Europeia para fazer uma aproximação com a Rússia. Esse cara, esse Viktor, ele tava concorrendo com outro Viktor e esse Viktor que ganhou, o Euromaidan foram protestos, né, que as pessoas tinham a convicção de que a Rússia tinha interferido nas eleições ucranianas para que esse cara ganhasse. Por quê? Porque esse cara tinha uma política de se afastar da Europa, se afastar da União Europeia, se afastar da OTAN para se aproximar da Rússia. E aí, quando, enfim, ele começou de fato a colocar isso em prática, rolou o Euromaidan, enfim. E aí causou um estardalhaço todo, o Viktor caiu, fugiu do país e caos. Dá pra fazer um vídeo só de Euromaidan, hein? Foi nessa confusão que rolou aquele referendo que anexou a Crimeia pro lado da Rússia. E enquanto rolava o Euromaidan naquela parte mais ocidental da Ucrânia, no leste ucraniano uma outra coisa estava acontecendo. Tava rolando um movimento de separatistas pró-Rússia que declararam a independência das regiões do Donbas. Que é exatamente essa região que o Putin quer, que a Rússia quer. Então vocês viram... Vamos ver se a gente volta aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Ó. Vocês conseguem ver que a Rússia tá ocupando parte do território que eles querem. Só que aqui também tem tropa russa, tá? Tem muita parte. Mas eles estão ocupando partes, principalmente aqui no norte, aqui não tá aparecendo, mas principalmente aqui no norte eles estão ocupando partes que eles não querem. Eles não querem. E aí qual que é a proposta do Putin? Que eles troquem esse território que eles estão ocupando, mas que eles não querem, pelo resto do território que eles querem, que tá aqui, ó, que eles ainda não conseguiram invadir. Eles ficando com esse território de Donbas que eles querem e devolvendo esse aqui, a Rússia tá feliz e a Ucrânia perderia 20% do seu território. Mas assim, teve essa proposta. E Martina, por que a Ucrânia aceitaria essa proposta? Porque eles estão perdendo, gente. Eles vão perder. Ainda mais com o Trump, com essa palhaçada toda com o Putin. Eles vão perder. E aí eu acho que o Putin tá meio que falando assim, cara, esse é o melhor acordo que vocês vão conseguir. Não neguem. Esse é o melhor acordo que vocês vão conseguir. E é por isso que não precisa da Ucrânia estar presente no negócio, na cúpula. Por quê? Porque se o Putin e o Trump decidirem alguma coisa, a Ucrânia vai ter que acatar. Eles não têm força pra poder aguentar essa guerra sozinhos. E aí, é uma troca injusta, claro que é. A gente tá falando aqui de trocar, se não me engano, 400 quilômetros quadrados que eles estão ocupando aqui em cima por 6 mil que eles querem aqui embaixo. Então, tipo, é muita coisa. Mas, como eu disse, meio... A vibe dessa negociação é tipo, cara, é o melhor acordo que vocês vão conseguir. Não sejam idiotas e aceitem. Tendência das regiões do Donbas. Sabe o Donbas, o lugar que eu fui passear? A situação se complicou mais ainda porque além deles declararem independência e querer se separar do resto da Ucrânia, nessa região haviam muitos falantes de russo. Não apenas os russos étnicos, mas ucranianos russófonos. A resposta do governo ucraniano foi a criação de batalhões para combater esses separatistas e o mais notório deles era o Batalhão Azov, que é um grupinho aí da pesada, nem um pouco controverso. Também falei da ligação entre as raízes ucranianas e o neonazismo, tá, gente? Isso tem uma explicação histórica. Por que tem tanto neonazista na Ucrânia? Por que a Ucrânia tá tão ligada com movimentos neonazistas, né? Complicado. O conflito no Donbas acabou matando 14 mil pessoas. E aí quando chega 2021 e a Ucrânia começa a falar seriamente de entrar pra OTAN, a Rússia olha pra tudo isso e fala: Que? Conflito no Donbas. Governo ucraniano caçando tudo que envolve Rússia. E agora querem se juntar à OTAN? Oh, blá! E com toda essa mistura de fatores, o conflito explode em 2022 e cá estamos. Inclusive, acho que eu já contei aqui no canal, né? Eu tava na Europa quando isso aconteceu. Tipo, eu tava em Paris quando estourou a guerra. Inclusive, foi bem engraçado, porque era pra eu ter ido pra esse mochilão com a minha prima. E aí ela desistiu, tipo, um mês antes. Eu fui sozinha pra Europa. Não no meio da pandemia, mas, tipo assim, foi 22, né? Fevereiro de 22. Já tava meio que passando, mas teve uma onda de Ômicron. Eu tava de máscara, inclusive tem vlogs aqui no canal dessa viagem, e vocês veem, todos os vlogs eu tô de máscara e tudo mais. Mas eu já tava vacinada, as 3 doses. E aí, tipo, eu falei, quer saber? Vou. Aí eu fui e estourou a guerra da Ucrânia.
A primeira guerra na Europa em 80 anos estourou enquanto eu tava lá. E aí eu tava em Paris. E assim, em Paris, eu não senti tanto uma comoção. Tipo, parecia que não tinha nada acontecendo, na real, assim. Eu vi um lugar ou outro, as pessoas comentando, sabe, assim. Mas não foi uma coisa tão assim. E depois de Paris, eu fui pra Itália. Fiquei 4 dias, eu acho, na Itália. E, gente, nada estava acontecendo na Itália. Assim, ó, não vi assim, ninguém comentando sobre. A galera não tava nem aí. Mas assim, cagaram, entendeu? O que eu acho até bom, porque é melhor os italianos não se meterem nesse tipo de coisa. Só que aí o último lugar que eu passei na Europa foi a Alemanha. E a Alemanha, né? Aqui a gente tem a Itália e a França, beleza. Fui pra Alemanha depois. A Alemanha já está coladinha no que era, né, o antiga União Soviética, né, já começa a chegar perto, Cracóvia, Varsóvia, quando começa com esses óvias, gente, entendeu? O negócio já começa a ficar babado. E a Alemanha tem uma história muito interessante com a Rússia, né, quando eu pisei lá, gente, parecia, aqui ó, e eles nem tão distantes, tá vendo? Só que assim, lá parecia outra coisa, tipo, o babado era outro, assim, todos os lugares que eu olhava tinha bandeira ucraniana e só se falava nisso, em todos os lugares. A guerra era, tipo assim, o central ponto. E eu acho que, ou das duas uma, ou de fato, né, tipo, tem essa questão da proximidade até mesmo histórica, né, desses dois povos, ou eu acho que os alemães estavam muito felizes que pela primeira vez não foram eles que começaram a guerra, sabe? Tipo assim, é uma das duas uma. E foi bem engraçado, assim, ver que, tipo, eu tava em países vizinhos que, mano, cagaram pro que tava rolando aqui. E a Alemanha tava tipo, go Ukraine. Tava tipo bem babadeira. Só uma coisa aqui, gente, eu não estou defendendo e nem apoiando o que o Putin fez, tá? Eu só tô dando aqui a justificativa, as informações do porquê que tudo isso rolou. Só pra avisar. Você pode não defender, mas eu defendo. O quê? Esse Putin é muito esperto, inteligente, bonito. Ai, pare, assim eu fico todo vermelho. Não, de novo não. Mas realmente acho que ninguém nunca me tratou tão bem como você me tratou. A gente tem que falar agora do Putin chegando nos Estados Unidos. Chega com tapete vermelho, com música, com shows de aviões. Pô, o cara pegou carona na limusine presidencial. Ah, é, tem isso. Eles furaram protocolo, tá? Normalmente, cada um vai em um carro. Tipo, o Putin vai no dele, o Trump vai no dele. Não, os dois foram juntinhos pra sentar um do lado do outro. Começou a comitiva e quem falou primeiro foi o Putin e não o Trump, o que não é uma coisa comum, tá? Fizeram 3 horas de trocação de elogios um pro outro, falaram aqui, ali e no final não teve acordo. Só que mesmo sem acordo, tudo isso que aconteceu, cara, foi uma grande vitória pro Putin. Mas por quê? Primeiro que ele se aproximar dos Estados Unidos agora quer dizer que todo aquele plano de isolar a Rússia foi pro saco. Isso também causa um ruído dentro da OTAN, porque, cara, imagina o seguinte, o Trump vai lá e pede pros países da OTAN colocarem 5% do seu PIB na defesa. Aí no dia seguinte aparece a OTAN falando que a Rússia é a sua maior ameaça. Aí no dia seguinte tá o Trump passeando com o Putin. Mas também o que a Europa vai fazer? Mas, gente, é isso. Tipo, eu falei isso pra vocês. Que quando o Trump foi eleito, a primeira coisa que eu falei foi: esqueçam tudo que vocês sabem sobre geopolítica. E não só sobre geopolítica, mas assim, sobre lógica, sobre tipo, pô, as coisas são feitas assim há séculos. Não são mais. Não são mais. Esse cara, ele desafia todos os limites da lógica. Vai desafiar o Trump? Com qual barganha? A Europa acabou de ceder mais de $1 trilhão na compra de energia e nos investimentos na economia dos Estados Unidos e ainda vai ter que abrir o mercado pra ele. Em troca, ganharam tarifas. Os caras perderam totalmente o controle por causa do próprio aliado. Tá vendo só porque ser aliado dos Estados Unidos pode ser fatal? Outra coisa é que nessa cúpula não houveram acordos, mas também não houveram sanções. O Trump havia dado um ultimato pra Rússia. Isso é verdade. Senão ele ia botar mais sanções em cima do Putin. Meu Deus, sanções. Só que a data do ultimato caiu no dia da cúpula. Aí o Putin foi lá, chegou, foi embora. Nada de novas sanções. O Putin saiu dessa cúpula com a imagem restaurada, ganhou mais tempo no campo de batalha e provavelmente vai afastar os Estados Unidos ainda mais da Ucrânia, como já tá acontecendo. Resumo da ópera:
uma baita goleada da Rússia. Isso é injusto! Por que não tratou o Zelensky assim na primeira vez que ele foi ao salão oval? Esse dia foi bom demais. Tá com sequelas Vocês lembram, né, dos dois brigando? até hoje. Eu tenho uma solution para você. Renda-se. O quê? Entregue seus territórios para Rússia. Ah, mas é... Pois é. Mas OTAN... Nope. Ah, foi bom enquanto durou. Foi bom? Pode ser que a guerra da Ucrânia esteja finalmente chegando ao fim. E vai chegar ao fim com a Rússia conseguindo tudo que ela sempre quis. Primeiro que o Trump disse que a Ucrânia... E aí, gente, eu volto no ponto que eu fiz na aula da Ucrânia, que é o seguinte. O Zelensky, ele... Vamos lá, eu não vou falar que ele é o maior, mas ele é um dos grandes responsáveis dessa guerra ter acontecido pra início de conversa. Martina, mas invadiram a Ucrânia. Sim, só que ele entrou numa guerra que ele não era capaz de vencer. Ele tentou falar assim, ah, não, eu vou tentar entrar pro OTAN, eu vou reprimir grupo violentamente dentro do meu próprio país que provavelmente vão me trair mais tarde, eu vou me aliar a grupos neonazistas pra fazer isso, eu vou reprimir violentamente a minha população. Por quê? Porque eu tenho os Estados Unidos me apoiando. Por quê? Porque ele vivia nos Estados Unidos do Biden. E aí chegou o Trump e acabou com a graça dele. Entendeu? Então, assim, se ele não tivesse tomado tantas decisões erradas, se ele tivesse sido mais diplomático, se ele tivesse conseguido conversar, talvez ele até tivesse conseguido algumas das coisas que ele queria. Tipo, União Europeia, se aproximar da União Europeia e tudo mais. Mas sem ter que morrer gente da Ucrânia. Entendeu? O cara colocou a vida de civis, a vida de pessoas do país dele em risco por birra, entendeu? E aí, isso que é a questão. Não se faz guerra de braço com um cara maluco, velho. Porra, o Zelensky, ele é doido, mas ele encontrou um doido e meio, que é o Putin, velho. E aí, no fim das contas, o Putin, ele vai conseguir exatamente o que ele queria, que é invadir a Ucrânia e conseguir o território, acabar com o isolacionismo da Rússia e, tipo... E ainda apertar a mão do presidente dos Estados Unidos enquanto ele faz isso, entendeu? Ai, gente. não vai fazer parte da OTAN e que a Crimeia não vai ser devolvida e que é da Rússia agora. E agora, rufem os tambores, porque Zelensky, pela primeira vez na história do conflito, reconhece que Existe a possibilidade de entregar as terras ocupadas para a Rússia. Eita. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, tudo que Rússia ocupou, será parte de Rússia. Vitória. Não tem outra palavra. E sendo bem pragmático, mas bem pragmático mesmo, uma vitória humilhante, tá? Porque a Rússia não lutou só contra a Ucrânia. Ela lutou contra a Ucrânia e contra todos os países da OTAN. Isso é verdade, gente. Uma coisa que, assim, ficou claro, né, é que a Rússia não é um ecossistema. Pode ser um ecossistema, mas, né, geopolítico. Uma máquina que funciona por si só. Ela ficou completamente isolada do Ocidente por 3 anos. E ela continuou. Ela bateu de frente com os Estados Unidos, com a Europa inteira, com a Ucrânia e venceu. Tudo bem que agora os Estados Unidos meio que mudou de lado, né? Mas só dela ter suportado a grande parte do conflito numa administração que queria acabar com eles, que era a administração do Biden, mostra a força da Rússia. E eu acho que isso fica uma coisa um pouco... As pessoas acham que a Rússia ela enfraqueceu, ela ficou... Claramente não, né? Todos eles dando arma, dinheiro, equipamento. Teve soldado estrangeiro nas linhas de frente ucranianas. Teve mercenário brasileiro envolvido nessa também, mas... a gente não fala disso. E tudo isso não foi capaz de conter o avanço da Rússia. Então... vitória. Oh yeah, tudo que eu sempre quis. Tudo que você sempre quis. Por que minha derrota te interessa tanto? Sua vitória ou derrota não me importa. Eu quero o fim dessa guerra. Isso tem a ver com o Nobel da Paz? Também, mas é que essa guerra já está muito chata. O que eu quero mesmo É focar em outra guerra. E pra finalizar, não é só a Rússia que tem interesses, tá? O Trump também tem os seus. Primeiro que o Trump tá sedento
sedento por um Nobel da Paz. Qualquer conflito que tá acontecendo, ele vai lá e mete o bedelho pra mostrar o quão pacificador que ele é. O cara acabou de conversar com o ministro da Noruega falando que ele quer o Nobel. E aproveitou já também pra ameaçar tarifar o país, né? Enfim, é praxe. E agora o momento da minha opinião. Eu acho que o Trump quer esse Nobel porque o Obama também ganhou esse Nobel. O tem isso. que o Trump tem no... Não, mas assim, qual que é a grande questão? O Trump, ele... Uma coisa é fato, tá? Que ele é um dos primeiros, assim, um dos únicos políticos atuais que eu vejo que, mano, tem sede por cumprir as promessas de campanha dele. E quando eu digo isso, gente, é a todo custo. Ele prometeu acabar com essa guerra, ele não vai dormir. Ele não vai descansar enquanto ele não acabar com essa guerra. O Trump, ele tá desesperado pra acabar com essa guerra, entendeu? E isso era uma promessa de campanha dele, né? Então, assim, isso vai ter que tirar território da Ucrânia? Sim. Isso vai mudar a vida de milhões de pessoas? Sim. Isso vai provavelmente terminar de ruir as relações que os Estados Unidos estavam mantendo a trancos e barrancos com a União Europeia? Sim. Mas tudo bem, porque ele prometeu e ele vai cumprir. Entendeu? E isso, mano, é isso que é mais impressionante do Trump. Nada do que ele tá fazendo, ele não avisou que ia fazer. Ele avisou. Todo mundo que votou nele votou ciente de tudo que tá acontecendo. Porque ele falou mesmo. Ele tá cumprindo. Isso ninguém pode tirar dele. Obama é uma coisa que, meu irmão, sei lá, Freud explica. E eu já adianto pra vocês, ele pode sim ganhar o Nobel da Paz, tá? Até porque os critérios pra se ganhar o Nobel é meio várzea. Pô, o Barack Obama foi o cara que mais jogou bomba no Oriente Médio e ganhou o Nobel da Paz. Tipo... Segundo que o Trump quer acabar com a guerra na Ucrânia para também focar em outra guerra. O interesse dele é a China. O país que mais vem dando problema para a cabeça dos Estados Unidos hoje é a China, não é a Rússia. A quantidade de exercícios militares que tá tendo ali próximo das águas chinesas, vocês acham que não tem coisa aí? E um dos interesses que ele tem com a China é por conta das terras raras. Os Estados Unidos têm pouquíssimas reservas e a maior produção hoje tá na mão da China. Vamos lembrar que um dos acordos para se acabar com a guerra da Ucrânia era que a Ucrânia entregasse pro Trump as suas próprias terras raras. O problema é que a maior parte dessas terras raras estava sobre territórios ocupados pela Rússia. Então pode ser que ele esteja ali querendo acabar com essa guerra também para fazer um acordo com o Putin, para ver se ele pode ter acesso a essas terras raras, mas isso daí eu pessoalmente duvido. E de qualquer maneira, isso daí já é outra história que fica no próximo episódio. Mas aí, falem vocês pra mim, o que vocês acham? Boa, Pedrinha. Gente, tudo, Pedro. Maravilhoso, como sempre. E, gente, é isso aí, cara. Eu espero que esse negócio acabe logo. Guerra nunca é bom. E me contem o que vocês acham, beleza? Gente, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de dar like. Te vendo, mano.